Eu vou começar esse vídeo lendo um pequeno texto que a página Ludopédio lá no Instagram postou logo após que Rodri foi eleito em premiação o melhor do mundo, com o Vini Júnior perdendo tal premiação. Eu vou ler esse texto e depois eu vou contar para vocês um segredo sobre ele. É bem curtinho, olha só. Se o futebol é propriedade popular, como diz Bielsa, o Ballon d'Or escancara a espoliação estrutural do esporte mais popular do mundo. Não podemos perder de vista também que a escolha da FIFA por Rodri pode ser lida como uma eficaz provocação na guerra cultural, mobilizar o sentimento de injustiça e trazer engajamento estrondoso em torno do prêmio. Ao mesmo tempo, diante das cínicas manifestações antirracistas da entidade, a FIFA segue sendo a mesma, sustentando a diplomacia mercadológica e a narrativa eurocêntrica de que o velho continente detém o saber do que é o futebol. Tem dois erros neste texto. Quais são? O uso da palavra FIFA por duas vezes. Desde que esse texto foi publicado, na verdade, a página Ludopédio alterou. Agora, obviamente, no primeiro FIFA está UEFA e France Football, e no segundo FIFA está UEFA apenas, porque fala sobre a questão eurocentrista. A premiação em que o Rodri foi eleito o melhor do mundo, claro, é o Ballon d'Or, da France Football, que não é a FIFA, porque a France Football é uma revista que tem o Ballon d'Or como prêmio, bola de ouro, e não o FIFA The Best, FIFA Best, sei lá, não me importo com essas coisas, e esse é um dos pontos deste vídeo, que elege o melhor do mundo para a FIFA, em votações completamente diferentes. Inclusive, o primeiro comentário deste post é o seguinte, do Psicologia do Atleta. Um ponto importante, The Best, que é da FIFA, e a forma de escolher o melhor é diferente. A bola de ouro é da revista francesa, France Football, e só jornalista escolhe. Claro que o Vini Júnior merecia ganhar o melhor do mundo, porque ele é o melhor jogador do mundo e foi o melhor do mundo na última temporada, seja ela no ano europeu, seja ela no ano de Cristo, ou enfim, como você conte o seu calendário usual. Mas o detalhe é um prêmio tão desimportante para quem não é da Europa, porque eu tô falando da gente que mora no Brasil, ou é brasileiro e mora fora, mas não na Europa, enfim. Se importa com os jogadores? Claro, mas não é um prêmio pra gente. Que a página Ludopédio, que é muito boa, publicou originalmente um texto criticando a escolha da FIFA, sendo que a FIFA tem zero influência no que aconteceu ontem. Porque é um prêmio irrelevante pra gente, deveria ser. Só que a gente vive numa sociedade que vê o futebol de maneira tão individual nos últimos tempos e não mais coletiva, leia-se, como os nossos jogadores brasileiros mal ficam nos seus clubes, no caso do Vini Júnior, que pouco ficou no Flamengo e foi para o Real Madrid, que a gente se vê preso na torcida por jogadores individuais e não pelos nossos times, que não conseguem competir com os europeus. A gente está preso num lugar em que gerações estão torcendo por jogadores, e eu como santista uso muito esse exemplo do Rodrigo. O santista, e o Santos ajuda isso, fazendo postagens nas redes sociais e tal, mas o santista exige de muitos outros santistas que ele torça para o Rodrigo. E eu sempre respondo, eu não me importo porque ele não joga no meu time. Eu sou santista, eu torço para o Santos. Se o Rodrigo ganhar absolutamente tudo com o Real Madrid, e ele já ganhou, não muda nada na minha vida. Eu não vou para a Praça Independência, para a Avenida Paulista, ou sei lá qual for o lugar de comemoração da cidade que eu estiver, para comemorar título do Rodrigo, nem do Real Madrid. Eu vou para comemorar do Santos. Claro que torcer para o Vini Júnior, e ele foi injustiçado, reitero, é algo legal. Eu não tenho problema com isso e queria muito que ele ganhasse porque ele merece. Mas a gente está bravo com um prêmio irrelevante. A gente deveria simplesmente ignorar a existência da bola de ouro porque ela não é relevante para a gente como sociedade. Ela só passou a ser relevante quando, a FIFA juntou com o Ballon d'Or, com a bola de ouro por uns anos, já separaram de novo. 2, porque a gente, infelizmente, não combate e já normalizou que os nossos grandes craques não vão ficar por aqui e vão embora. E pra gente torcer para um time ruim, a gente precisa de um escape, que é torcer pro Rodrigo, pro Vini Júnior, para qualquer outro jogador que esteja na Europa. O prêmio é basicamente irrelevante. Tão irrelevante que uma página que segue, o futebol de maneira lúdica não se ligou que não era da FIFA o prêmio, é de uma revista francesa. E desde quando uma revista francesa importa pra gente que vive no Brasil? Pois bem, esse é um ponto. O outro é o seguinte, eu sou fanático por NBA e eu ouço muito o Bill Simmons. O Bill Simmons é um jornalista que cobre NBA há trocentos anos, antigamente na ESPN, hoje ele tem um site chamado The Ringer, que é muito bom, e eu ouço o podcast dele constantemente.
Ele sempre fala que em 97, quando o Michael Jordan foi campeão da NBA com o Chicago Bulls, muito obrigado inclusive, ele não ganhou o prêmio de MVP, todo mundo sabe, mas é importante contextualizar, o prêmio de melhor da temporada, o mais valioso da temporada, o que é um pouco diferente no conceito, mas enfim, você vota como quiser, assim como os jornalistas que votam na bola de ouro. Já vou chegar nesse ponto. Mas em 97, como o Jordan já tinha alguns MVPs, e ia ser campeão, todo mundo sabia que o Bulls ia ganhar, a história estava chata. Se você é mais novo, pensa que o Jokic passou por isso quando perdeu para o Embiid o prêmio de MVP, e o que aconteceu? Ele ganhou de novo no ano seguinte. A história ser repetitiva torna chata de se contar. Então, se você conta todo ano que o MVP é pro Jordan, porque ele faz isso e aquilo, que ele faz todo ano e segue sendo melhor, você não tem notícia. Aí, quem é que vota no prêmio de MVP da NBA? Os jornalistas, assim como os jornalistas votam na France Football, no Ballon d'Or, na Bola de Ouro. Os jornalistas que precisam de histórias para contar, em 97, cansaram e acharam mais legal contar a história do Karl Malone. Como é que você conta a história do Karl Malone sendo MVP? Com ele sendo eleito MVP. E quem é que vota? Você, que conta a história. E aí, dentro dessa historinha mais engraçadinha de contar, eles contaram a história de um MVP que não deveria ter sido MVP. Não era ruim, nem nada disso. Ela, inclusive, foi pra final. Perdeu pro Jordan. Mas eles precisavam de uma história diferente para contar. E, mesmo que não de forma pensada ou armando, no subconsciente, votaram neles. Nele, né? No cara do Utah Jazz, que era o Karl Malone. E não deram o prêmio pro Jordan. Sabe o que aconteceu? Foi tão bizarro que no ano seguinte o Jordan voltou a ganhar. É a mesma coisa que aconteceu pro Rodri ganhar do Vini Jr. Sem jornalistas, a eleição da France Football é só com jornalistas, votaram e nos critérios de pontuação o Rodri fez mais pontos que o Vini Jr. ficando na frente. Jornalisticamente, qual é a história mais clickbait de se contar no mundo? O Vini Jr., que faz uma luta antirracista, que é um personagem de palavras fortes, num mundo que é racista, que tá todo destruído por aí, mentalmente, nesse quesito, ou a desse cara perdendo para uma zebra, entre aspas, aí ele vai reclamar, com razão, a zebra vai comemorar, já tem duas histórias aqui, ninguém falaria da história do Rodri se o Vini Jr. ganhasse. Você fala da história do Vini Jr., ele ganhando ou ele perdendo? Só tem uma história. O Rodri ganha, você tem essa história, a história do Vini reclamando, a história de contextualizar por que deu essa zebra. E tem o fator emocional. O jornalista não necessariamente entende de futebol. E aí eu vou beirar a xenofobia num momento muito arriscado. Mas a France Football não divulgou todos os votantes até o momento. Porém, a gente, graças até a jornalistas que divulgaram seus votos, sabe de onde vieram os votos bizarros. Por exemplo, um voto bom, o jornalista lá do Panamá votou no Vini Júnior. Show! O jornalista de El Salvador e o jornalista da Nicarágua, não. Com todo respeito aos amigos da Nicarágua, de novo, eu tô tentando não ser xenofóbico aqui, eu tô beirando, mas eu tô tentando não ser. Eles talvez não entendam tanto de futebol, não acompanhem tanto futebol, quanto um jornalista que hoje está na Alemanha cobrindo a Bundesliga. Só que só pode um alemão votar. Para ficar um exemplo mais claro, só um brasileiro vota, é o Kleber Machado. O Kleber Machado, ele cobre, eu amo o Kleber Machado, mas ele cobre o futebol europeu, porque é a eleição da France Football, a gente está falando só de Europa. Ele cobre a ponto de, sei lá, votar no Wirtz, como ele votou entre os 10 votantes votados por ele. Não sei, eu não sei. A gente tem que pegar 100 nomes e tentar entender, pô, esse cara que vota e nasceu no Panamá, que nível de conhecimento de futebol ele tem para votar? Ele pode ter um nível gigantesco, mas eu não sei se ele tem. É uma eleição feita por 100 pessoas que a gente desconhece 90, chutando baixo. A gente desconhece 90. Qual o conhecimento de futebol dessas 90 pessoas que eu não conheço? Eu não faço a menor ideia. Então por que eu tô dando importância para um prêmio em que pessoas que eu não faço a menor ideia de quem são votam em algo que nós aqui acompanho?
Você que está me assistindo provavelmente acorda 9 da manhã num domingo para assistir um Liverpool e Manchester City. E se for mais tarde o jogo, você pega um Crystal Palace e o West Bromwich ali só porque está na TV. Então você assiste esses caras. Quem me garante que quem está votando lá está assistindo esse jogo que eu mesmo estou acordando cedo para ver? Ninguém me garante. Então simplesmente irrelevante. Mas a gente dá importância. Porque tem toda uma festa, e tem um prêmio, e tem histórias. Nem toda história é legal de ser contada. Nem toda história precisa ser ouvida por nós quando nos contam. Você pode simplesmente pegar nosso Rodri ganhou melhor do mundo numa revista francesa e falar, valeu, tchau. Pra mim é simples. É um prêmio de merda, que não vale nada. E o Rodri, com todo respeito, bom jogador, pode vir pro meu time, cola aí no Peixão. Não merecia. O Vini não precisa se abalar por isso e vai ganhar o da FIFA. Que também é suspeito. Porque o capitão da Samoa Americana tem o mesmo voto que o capitão do Brasil. Isso talvez não seja a melhor coisa do mundo. Desculpa, Samoa Americana.